E aí, galerinha do Pitbull Zone, canal das novas ideias. Feliz 2022 aí para todos vocês, passando por anos difíceis, momentos difíceis, mas acredito que esse ano aí será um ano de recomeço na vida de todos nós. Que Deus abençoe nossa saúde, que é o mais importante, e muito Pitbull para vocês em 2022. Que eu possa ajudá-los a amar ainda mais essa raça, a conhecer mais dela e fazer com que o conhecimento nos liberte. Eu queria começar esse vídeo trazendo uma história de um cara chamado Mark Spitz. É um americano, nascido em Modesto, na Califórnia, nos anos 50, no início dos anos 50. Era um nadador e tido como todos como um grande talento. E antes das Olimpíadas do México, em 1968, ele disse para todo mundo, bateu no peito, que ia ganhar 6 medalhas de ouro e se gabava, eu acho muito pela idade, pela personalidade dele. Ele apenas com 17 anos, ele já tinha batido 3 recordes mundiais e tinha uma grande expectativa sobre ele nas Olimpíadas do México. E ele foi para lá e fracassou. Na verdade, no individual ele só recebeu uma de prata e uma de bronze. E as outras 2 medalhas que ele teve foi no revezamento, né? E isso tudo devia pelo foco dele. Ele é um cara que não estava focado. A história conta que ele perdeu, né, a vontade ali, o foco de ser campeão. E depois desse fracasso, né, ele caiu em si e viu que só o talento dele não ia resolver. E aí os outros 4 anos seguintes ele treinou bastante duro, trabalhou bastante. E nas Olimpíadas de Munique, em 1972, ele em silêncio, não mais se gabando, não mais falando, com as lições sofridas, ele focou realmente no que ele era bom e se tornou o maior medalhista de uma única edição de Olimpíadas, ganhando 7 medalhas de ouro, né? Então, isso foi um grande feito, feito por Mark Spitz. E o que a gente aprende com isso? É que não basta você só ter um talento, você tem que ter muita disciplina, e porque aí sim você vai conquistar todos os seus objetivos. Porque o talento sem disciplina, você não vai chegar em lugar nenhum. E esse vídeo ele vai tratar sobre o Renfield Gold Dust, né? Renfield aka McClintock Gold Dust. Esse é um cão irmão nada mais nada menos do que o Centipede, irmão da Pink, do Banjo, que eram campeões nos anos 30. Com certeza todos vocês já ouviram falar muito do Centipede e todos acham que o Centipede é o principal animal dos OFRN. Sim, ele é um dos principais, mas não é o principal, né? O principal, no meu entendimento, é o Renfield Gold Dust. Esse cão, sim, tem uma importância gigante dentro do quintal do Bob Renfield, e é sobre ele que a gente vai tratar esse vídeo. Começar 2022 se aprofundando na genética desse animal e descobrindo um pouco mais sobre os cães que nós criamos. Tem esse cão que vai aparecer agora aí para vocês. Esse cão, eu selecionei ele na minha casa e o batizei como Gold Dust, o CGD Gold Dust, em homenagem ao Renfield Gold Dust, né? Sabendo da importância dele, eu fiz questão de colocar o nome desse animal aí de CGD Gold Dust. Vai ser um animal muito importante para nós, um atleta do canil. É um filho do Red Apache. E com certeza, em breve vocês vão estar vendo aí os resultados desse animal aí. Mas vamos falar um pouquinho sobre a genética do Gold Dust, do Renfield Gold Dust, né?
Ele foi criado pelo L.C. Owens, né? Foi de propriedade do Bob Henfield e do McClintock depois, posteriormente. Ele é aquele cão da viagem, né, que o Bob Henfield, junto com seus amigos, fizeram lá para Louisiana, para tentar achar aqueles cães antigos do Lightners. E eles testaram, o Bob Henfield tem uma carta que fala sobre esse encontro, que encontrou os dois irmãos lá, o Centipede e o Gold Dust, e eles testaram os dois. No mesmo dia eles soltaram os dois, e o Bob Henfield, como tinha a escolha, gostou mais do Gold Dust, do desempenho dele nesse combate, e ficou com o Gold Dust. E o Faxon ficou com o Centipede. Muita gente pergunta, né, o porquê o Gold Dust ficou muito restrito ao Bob Henfield. Até mesmo porque naquela época tinha essas restrições, né, as comunicações eram por cartas, eram muito remotas, e o dono do Centipede, por ser um músico e viajar muito, então ele abriu demais o cão, né, por isso que o cão, além de ter mais fotos inclusive, ter mais registros do cão, era um cão que as pessoas usaram mais, principalmente com cadelas Dibble, tá bom? Mas, dentro do quintal do Bob Henfield, sem sombra de dúvida, o Gold Dust foi muito mais importante, né? Basta olhar o legado, né, que ele deixou. Mas vamos falar da genética. Qual é a genética do Gold Dust? Todo mundo fala que os OFRNs é do clássico cruzamento entre Lightning Vicky e Lightning Spence. Mas esse animal, ele não só tem esse sangue, né? Antigo sangue Lightning, um antigo sangue irlandês, não tem. Ele tem o pai dele, a parte do pai dele, que é o Ravens Red Devil, a mãe dele, do Ravens Red Devil, que é o pai do Gold Dust, ela vem dessa herança Lightning bem antiga, tá? Mas o pai dele, né, que vem do Allen's Fighting Tiger, neto, né? O Red Devil é neto do Fighting Pet 3W, que é sim um sangue. Se você estudar o sangue desse campeão aí, você vai entender o sangue irlandês que está por trás dos cães Colby, tá? Basta você dar uma olhada rápida no Allen's Fighting Tiger e você vai entender o que tem ali por trás, né, que aqueles caras criaram. Tanto o Colby, né, que ele criou uma parte de cão irlandês, ele tinha acesso, ele morava de frente aonde estava chegando todas as importações, ele tinha acesso à maioria desses cães que eram importados da Irlanda e da Inglaterra, então ele também criou esses cães irlandeses. E não é à toa que por isso que foram atrás de unir esse sangue, o sangue antigo Lightning com esse sangue de Fighting Peter, tá bom? O Real Tudo tá nesse meio também, né? O Mister do Poço aí, ele também está nesse meio desses cruzamentos com os cães Henrys, né? Esses cães Henrys também têm uma grande influência nessa parte aí. E assim a gente começa a perceber basicamente o sangue do Gold Dust. O Gold Dust é muito parecido o sangue do pai com o da mãe, né? Porque o da mãe também lá atrás você vai encontrar na parte alta o Vic, né? O Lightning Vic. Porém, a parte baixa você encontra de novo o Red Devil, né? O Ravens Red Devil, que no caso ele está cruzando aí com uma bisneta, praticamente, mas uma bisneta com bastante sangue Lightning Vic, certo? Então, é bem interessante ver esse trabalho feito por Ravens e o Owens, eram parceiros, amigos, criadores antigos, e todo mundo era doido por esse sangue, né? Era um sangue basicamente Lightning Colby irlandês, né? Eles sabiam disso, por isso que esses encontros aconteciam. Eles estavam preservando esses cães irlandeses. Então,
quando a gente estuda OFRN, a gente precisa ter essa percepção. Eu vou inclusive colocar aí a imagem do Vic, do Likeness Vic, para vocês darem uma olhada, tá? Mas lembrem-se, o sangue do Gold Dust fala muito sobre os OFRNs, até mesmo porque nessa época, principalmente nos anos 30, ninguém falava sobre OFRN. O máximo que eles falavam era sobre a antiga família, né? Que era se referindo aos cães irlandeses, a antiga família, Old Family. Então, o Old Family Red, que são os antigos cães vermelhos, não tem nada a ver com a trufa. Eles não usavam a expressão nose, tá bom? Não, isso aí vem nos anos 60, 70 com um batismo feito pelo Bob Henfield junto do seu amigo, mas quem usava, inclusive era chamado de Mr. Red Nose, era o Bob Henfield, tá bom? Então, isso aí só vem muito depois, mas estudar os OFRN como hoje, nos anos 2000, para trás, se você pega um cão como o Gold Dust, o Henfield Gold Dust, facilmente você vai começar a entender a constituição desse sangue, tá? Não existe a pureza total, você vai no sangue dele mesmo, você vai encontrar alguns cães ingleses, tá? Mas você encontra a sua maioria de cães irlandeses, tá bom? Então é bom que isso fique bem claro para vocês. Se você parar para estudar o sangue do Gold Dust, do Henfield Gold Dust, eu vou te dar uma dica. Os irmãos mais importantes, que eram os campeões, né? Eu já te citei, era o Centipede, o Pink e o Banjo. Porém, não é só eles, né? Principalmente pelo trabalho do Bob Henfield. Bob Henfield teve outros irmãos dele, também muito influentes dentro do seu trabalho, tá? E eu vou citar alguns aqui, né? Inclusive o que gerou o Wallace Assist Jeff, que era um quebrador de ossos, um multicampeão, um dos melhores cães, né, que passou pela mão, inclusive, do Bob Wallace, né, que ele comprou caro na época. Então, o Henfield Broke Jaw. Então, esse Broke Jaw também era irmão, né, do Gold Dust, tá bom? Mesmo pai, a mãe um pouco diferente, mas também uma mãe Colby com bastante coisa importada da Irlanda, né? Então o Henfield Broke Jaw, ele também produz bastante para trabalhar o sangue de Bob Henfield, que a gente conhece hoje. A Red Nose e o Red Skyper são cães também que a gente vai ver muito influente, que vem, oriundo desse sangue que ele teve ali acesso, né? Que é do trabalho do Bob Henfield. Então, a Henfield Red Nose, que também é irmã dele, mas, sem dúvida nenhuma, o mais importante era o Gold Dust. Por que o Gold Dust? O Gold Dust gerou um cão, que inclusive tem registro dele também, tá? É a capa do vídeo também desse vídeo, que é o Reckless Red, o Henfield Reckless Red. Esse cão, o Bob Henfield usou muito. Inclusive eu tenho um reporte desse cão no livro. Os meus livros ainda não chegaram de navio. Eu mandei minha mudança dos Estados Unidos, já estou no Brasil, então não chegou meus livros ainda. Tá? Estou fazendo esse vídeo aqui, eu vou ficar devendo o registro, inclusive, do Reckless Red, que é o filho mais importante do Gold Dust. Tá? O Dixon também usou um pouco o Gold Dust e o Donavans, mas basicamente quem ficou com esse sangue do Gold Dust foi o Bob Henfield. Era ele que trabalhava, né, esse sangue, tá bom? Tiveram outros, mas ele foi o que mais trabalhou esse sangue, tá bom? Inclusive o Jim Williams, ele também teve acesso a esse cão, mas basicamente foi o Henfield que ficou, né? Através do Reckless Red, Bob Henfield gerou muitos cães, como aquela Scarlett O'Hara, o Red Hyde, o Copenhagen, que é um dos mais importantes também para Bob Henfield, a Ida Red 2, o Red Nub, foram cães assim, inclusive que tem reporte desses cães, todos esses cães eram muito ativos. Bob Henfield era um cara muito criterioso, inclusive ele tinha uma champion, que na quarta luta dela ela parou, e ele tirou ela, todos os descendentes dessa cachorra, ele tirou do plano de seleção genética dele, de produção, só para você ver como ele era criterioso.
Bob Hanf era muito respeitado, ele era um cara que era muito, muito, muito criterioso. Então, e aí eu deixo um parênteses para vocês tentarem entender um pouco, que eu vejo às vezes as pessoas falando muito a respeito do Jack Wilder e não entendem um pouco do sangue do Jack Wilder. Muitas cadelas de Jack Wilder que vêm do close, que ele usou muito sangue close. Inclusive, se você estudar uma cadela chamada Shorts Pepper, que no caso virou Wilder Pepper, está no sangue inclusive do meu cachorro, né? Esse sangue, cara, ensina demais. Exatamente porque vem de outros irmãos do Red Ghost, do Gold Dust, tá? E lá na frente, quando Bob Hanfield vai dar os cães a Jack Wilder, tem um motivo. Por quê? Porque ele tinha esse estoque paralelo também de cães vermelhos, também de cães irlandeses. Apesar de Jack Wilder não ser totalmente fechado, e não era fechado os seus cães, mas Jack Wilder se mostrava entender e ser sensível a esse tipo de seleção. Né? Não é à toa que Bob Hanfield escolhe e deixa os cães com ele. E quando Bob Hanfield usa algum desses seus cães, com esses que Bob Hanfield mandou para ele, é o que nós temos hoje, né? Esse sucesso que nós temos hoje. Eu, particularmente, na minha casa, digo a vocês, os meus cães são extremamente funcionais, cães realmente que não desistem. Eu me orgulho muito de ter essa genética dentro da minha casa. Então, se você quer estudar um pouco de OFRN, comece pelo Gold Dust, né? Porque o Gold Dust é sim cabeceira, o topo da prateleira do canil do Bob Hanfield, e muita coisa você vai entender a partir dele, tá? Então, esse é o primeiro vídeo de 2022. Espero que você tenha curtido. Se você não conhecia ainda o Gold Dust, tá aí apresentado a você, e compartilha, manda para os teus amigos, dá uma força para o canal, porque 2022 promete. Fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado e aperta o like aí, deixa o like pra gente, nos ajuda, nós precisamos de vocês aí, uma grande família aí, a família Pitbull Zone, o canal das novas ideias.